pensando no que eu poderia falar com os irmãos, eu lembrei dessa revista que eu comprei há pouco tempo. É a edição da época de julho. Não sei se alguns irmãos já viram ela. É 16 de julho de 2012, que tem aqui como tema principal, né, um garotinho, e o tema é Eu Me Acho. Por que a educação moderna criou adultos que se comportam como bebês? Como incentivar a autoestima de crianças e adolescentes na medida certa? Então, o que eu compreendo com o tempo, que está havendo uma dificuldade muito grande, principalmente com a igreja, a questão de adultos se comportarem como crianças, né? E pensando nessa perspectiva, o que isso tem causado para a nossa igreja nos tempos atuais? No sentido de ser como criança, totalmente inverso do que Jesus havia falado, né? Se nós pensarmos naquela perspectiva de Jesus com seus discípulos, nós iremos estudar um pouco essa noite de que o que Jesus falou sobre a criança não tem nada a ver com o que nós vivemos hoje. A realidade de adultos mimados, de adultos que querem sempre estar em primeiro lugar, como se a vida fosse uma maratona e que o primeiro lugar bastasse. Que se você não conquistar o primeiro, você pode ser descartado. Então é sobre isso que eu quero falar essa noite. Então eu gostaria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado e diga para ela, hoje nós iremos falar, pode falar, hoje nós iremos falar sobre o pódio cristão. Alguém sabe o que é pódio cristão? Quem gosta de Fórmula 1 sabe, né? Aquele primeiro, segundo, terceiro lugar. Eu lembro de um amigo meu, lá de Barretos, que eu sou de Barretos, não sou peão, mas minha família é de lá. E era interessante que uma vez eu conversei com um amigo meu e ele era modelo, né? E aí ele foi participar de um concurso de modelos da cidade. Aí ele disse, ô Fernando, eu estou feliz hoje. Eu falei, por quê? Eu falei assim, porque eu peguei em terceiro lugar de todos os modelos de Barretos. Eu falei, que importante, muito bom esse negócio aí, terceiro lugar, né? Aí eu perguntei para ele, quantas pessoas estavam competindo? Ele disse, 3 pessoas estavam competindo. E eu fui terceiro. Então, pensando nessa história do meu amigo, que tinham 3 pessoas competindo, ele acabou sendo o último, e ele estava feliz com a posição que ele tinha encontrado. Eu vou falar sobre 3 posições aqui que nós podemos conquistar no pódio cristão. E ressaltar a que Deus, ou a que Jesus valorizou mais em seu ministério público, quando ele esteve aqui no mundo como pessoa. Então, para isso, eu gostaria que vocês abrissem comigo em João, capítulo 13. João, Evangelho de João, capítulo 13. João 13, a partir do versículo 1. Aqui na minha Bíblia está em negrito, Jesus lava os pés aos discípulos. João 13, versículo 1 nos diz: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Até aí. Aqui, logo de início, eu tenho uma perspectiva de que, na maioria dos seres humanos, na maioria das pessoas que começam a entrar num novo mundo que é o cristianismo, ou uma pessoa que não é de um lar cristão, uma pessoa que nunca frequentou a igreja, quando ela vem para a igreja, ela tem aí, a princípio, um choque. Um choque por quê? Porque, normalmente, quando desde pequenininhos nós somos incentivados, nós somos condicionados a estar lutando sempre pelos primeiros lugares. Então, quando nós olhamos para Jesus e começamos a entender a ética de Jesus, nós percebemos que o primeiro lugar
não é tão importante assim. Que para Jesus a posição não é importante, mas sim o que a pessoa está fazendo, ou servir, ou o trabalho dela na posição que ela está almejando ser. Exemplo. Vamos pensar na perspectiva de Jesus lavando os pés dos discípulos. Chegou numa circunstância de uma ceia, todos estavam ali reunidos para se alimentar. Um olha para o lado, outro olha para o outro e dizia: agora, cadê o servo? O servo que lavava os pés era o menor de todos os servos. E aí, ele não estava naquele lugar. E um olhou para o outro e disse: e agora, quem que vai lavar os pés? Aí, Pedro já disse: não, eu estou perto de Jesus, eu acho que não vai dar certo, eu estou aqui com ele, eu sou o braço direito do homem. E aí cada um foi falando uma coisa, foi falando outra, circunstância uma ou outra, e Jesus, sendo mestre, acaba tomando o partido naquele momento e lavando os pés de cada discípulo. Nos mostrando que o que a gente pensa a respeito de estar sempre em primeiro lugar, para Cristo, isso não é tão importante. Não é tão importante eu e você estarmos preocupados e gastarmos o melhor do nosso tempo, o melhor da nossa energia, o melhor do nosso ganho financeiro em sempre ser o primeiro, em sempre estar no pódio, em sempre estar querendo ser o melhor de todos. Jesus ele já começa a combater essa perspectiva que no coração dos discípulos era muito verdadeira. Jesus ele entendia que seus discípulos havia uma briga entre eles ali em questão de posição e de quem seria aquele que estaria do lado direito ou do lado esquerdo do reinado de Jesus. Então olhe para a pessoa do seu lado e diga para ela: o primeiro lugar para Jesus não é importante. Não é importante. O primeiro lugar não é importante. Eu lembro quando eu tinha uns 12 anos, eu entrei, eu e meus amigos da igreja, num campeonato de futebol. E aí a gente estava muito animado, porque era o nosso primeiro campeonato. E tinha um presbítero lá da igreja, que ele era o nosso técnico, né? Então aí ele falava as coisas, e a gente fazia. Começamos a jogar. Chegamos na final. Mas na final nós perdemos. E aí, todo mundo ali cabisbaixo, mas aí 2 ou 3 já começaram a se animar e falando: poxa, a gente ganhou o segundo lugar, né? Aí o nosso técnico levantou e disse o seguinte: não, vocês não ganharam o segundo lugar, vocês perderam o primeiro. Perdeu o primeiro lugar. Naquela hora eu fiquei pensando: poxa, a alegria de todo mundo caiu por terra, porque todos, né, o sonho do técnico está em primeiro lugar. Queria que todos estivessem em primeiro lugar. E tirou a verdadeira alegria de nós que estávamos com a medalha de segundo lugar. Muitas vezes na vida é assim. Às vezes, algumas pessoas que estão à sua volta, ou até de você, você começa a exigir e querer de você uma perspectiva de sempre estar em primeiro lugar. Isso acaba gerando no seu coração uma frustração muito grande. Uma frustração que vai ter um peso enorme na sua vida. E na vida de alguns, podendo ter um peso ainda maior, no sentido da pessoa ficar até mesmo desamparada, a ponto de ficar deprimida. Porque não conseguiu entrar naquela profissão, passar naquele concurso, e aí a pessoa fica uma vida totalmente amargurada por conta de não ter sido a primeira. O sucesso é importante para quem considera estar sempre em primeiro lugar. Quando nós observamos isso na perspectiva da igreja e os membros da igreja, aquelas pessoas que querem levar o projeto de Deus, ou o trabalho de Deus a sério, e levar em primeiro lugar como se fosse uma perspectiva profissional. Vamos fazer isso profissionalmente. Então a pessoa ela tenta fazer as coisas da igreja, tenta tocar o instrumento de uma maneira profissional, ela tenta fazer as coisas de Deus de uma maneira profissional, mas essa questão profissional não envolve o seu coração, mas somente querer estar em primeiro lugar, em que as pessoas olhem para ela e digam: ela é o melhor, ele é o melhor músico
ou ela é a melhor cantora, ou ele é o melhor diácono, ou ele é o melhor presbítero. Não. Nessa perspectiva, nós vemos pessoas que querem ser profissionais, mas que não tem nada a ver com a questão de sentimento, de querer estar servindo, mas simplesmente para ganhar reconhecimento de alguém. É isso que fala um pouco esse artigo da época. Essa questão de querer ser idolatrado, essa questão de eu e você estar sempre no nosso coração, essa questão de querer sempre ser exaltado pelas pessoas. E quando nós não conseguimos reconhecimento, isso acaba gerando no nosso coração uma frustração. Da perspectiva de Jesus, não fique preocupado em chegar em primeiro lugar. Não fique preocupado no sucesso do primeiro lugar, mas tenha uma perspectiva diferente, uma perspectiva inversa de Jesus Cristo. Abra em Mateus capítulo 5. Mateus 5 nos mostra um pouco aí, a partir do versículo 1, a ética do reino de Deus. Essa ética do reino, ela nos mostra que a ética do reino de Deus, ela é inversa da ética humana. No sentido de que as coisas de Deus, muitas vezes, são loucura aos ouvidos humanos. Versículo 3. Bem-aventurados os humildes de espírito. Ou seja, aquela pessoa que é humilde, ela será recompensada. Bem-aventurados que choram. Bem-aventurados mansos. Bem-aventurados que têm fome. Bem-aventurados misericordiosos. Versículo 8. Bem-aventurados limpos. Versículo 9. Bem-aventurados pacificadores. Versículo 10. Bem-aventurados perseguidos. Olha que interessante, o reino de Deus fala. É bem-aventurança ser perseguido? É bem-aventurança passar fome? No contexto de Jesus Cristo, nos mostra que sim. Quando isso for para o reino de Deus. Então é uma perspectiva totalmente diferente que a gente tem em questão da sociedade, de querer sempre ser o melhor, de querer sempre ter as melhores coisas. A gente começa a perceber que a nossa luta não é para encontrar ou para conquistar cargos superiores de nossa sociedade, mas é para a gente poder entender que isso não pode ser a força que move o nosso coração, move a nossa vida. A gente precisa entender que a perspectiva maior é servir a Deus e que as outras coisas nos serão acrescentadas. Eu não posso ficar preocupado com isso, porque senão vai gerar uma ansiedade muito grande no meu coração. Eu vejo crentes, cada vez mais, o número de crentes cada vez mais na questão de ansiedade. Muitos crentes ansiosos por circunstâncias que 70% das vezes não irão nem acontecer. Mas já fica ansioso, já fica preocupado, porque quer sempre chegar em primeiro lugar. E essa iniciativa é uma iniciativa de não cristão. Porque quando Jesus Cristo nos mostra, Ele nos diz a respeito de que outras coisas devem ser ressaltadas. Abra comigo em Lucas capítulo 9. Lucas 9. Evangelho de Lucas capítulo 9, versículo 46. Levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, sabendo o que lhes passava no coração, tomou uma criança e colocou-a junto a si. E lhes disse: quem receber essa criança em meu nome, a mim me recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse é o que é grande. Olha aí, aquela inversão de valores do reino de Deus. Jesus, ele entende que os discípulos começam a brigar entre si. E o interessante é que em Marcos capítulo 9, versículo 33, diz que Jesus perguntou para os discípulos, o que vocês estavam conversando? Que eles estavam no caminho de Cafarnaum, e durante a estrada, os discípulos e Jesus estavam ali, e os discípulos atrás de Jesus, cochichando. Quem será que é superior? Quem que é isso, aquilo? O que é? E aí, Jesus pergunta, o que vocês estão falando? Eles contaram? Não contaram. Mas Jesus, ele soube. Por quê? Porque eu e você
vemos rosto, vemos algo físico, mas Jesus vê o coração. O texto é bem claro quando fala a respeito de que Deus, versículo 47, mas Jesus, sabendo que se lhes passava no coração, ou seja, Jesus ele leu o coração das pessoas, e ali naquele momento Jesus leu o coração dos discípulos e viu essa perspectiva entre eles, de um querer ser superior ao outro, um querer comandar melhor ali o ministério de Jesus do que o outro. E aí Jesus ele lança a mão de uma criança. Como se Jesus dissesse naquele momento, não fique preocupado, não crie uma tensão nas questões de cargo, de superioridade, mas observe essa criança. Jesus, a pergunta agora, por que Jesus pegou uma criança ali naquele momento? Alguém tem uma ideia? Porque a criança é simples, inocente, o que mais? Humilde. Exatamente. O que aconteceu? Jesus pegou uma criança, porque Jesus entendia, todos os discípulos entendiam que a criança na sociedade judaica não tinha nenhum status. Se aquela criança fosse herdeira de um reino, ela sendo criança, ela já teria direito do reino? Ainda não, porque teria um tutor, uma pessoa que tomasse conta da herança até ela se tornar grande. Então uma criança ela não tinha aquela questão de ser superior, de querer ser egoísta ou coisa parecida. Mas Jesus ele lançou mão da criança dizendo o seguinte, vocês devem ser semelhantes a uma criança no sentido de não almejarem coisas tão grandes a ponto de se perderem no que eu estou falando para vocês. É a questão de humildade da criança, ali Jesus estava destacando, dizendo, vocês devem ser semelhantes a uma criança, no sentido de serem humildes. Alguém entendeu o que é humildade? Quando a gente fala uma pessoa humilde, né? Eu lembro lá em Barretos que quando chegava uma pessoa humilde, estava com a roupa, né, meio rasgada, de chinelo, né? Aí eu olhava assim e falava, aquela pessoa é humilde, né? Muitas pessoas têm essa visão, né, de humildade, ser uma pessoa que não tem muitos recursos financeiros. Mas na perspectiva bíblica, a gente pode dar dois significados aí para a questão da humildade. Primeiro, quando eu falo de uma pessoa humilde, eu entendo que essa pessoa, ela tem limitações. Limitações. E ela entende as suas limitações. Então, primeiramente, um adjetivo da pessoa humilde, ela é limitada, ela entende a sua limitação, ela compreende essa limitação, reconhece. E segundo, ela reconhece que precisa aprender. Ela reconhece que precisa aprender mais. Então, quando os discípulos estavam ali, Jesus mostrou uma criança, Jesus estava dizendo exatamente isso, vocês precisam entender a sua limitação, porque eu estou falando de coisas e que muitas vezes vocês não vão entender. E segundo, vocês precisam entender que precisam aprender cada vez mais. Por isso que na maioria das vezes, quando você fala de Jesus para aquele seu amigo do trabalho, para aquele seu colega da faculdade, ele se afasta. Porque requer humildade. Nós entendemos que requer humildade de você reconhecer uma autoridade sobre sua vida. De você reconhecer que você não está no status superior e que você não está acima de Deus, mas pelo contrário, nós estamos numa posição de servos. Servos. Então requer uma humildade como de uma criança. Uma criança que tem uma confiança humilde no seu pai, uma confiança humilde em sua mãe. Então, Jesus ele lança a mão da criança nesse sentido. Uma criança que é ausente de status e que tem uma confiança humilde, como de uma criança, né? Então, a palavra que eu tinha falado anteriormente a respeito de humildade, ela tem essas perspectivas, mas a perspectiva mais interessante que eu gosto assim da humildade é que a palavra humildade ela vem do termo humus.
Humus no latim, que significa terra fértil. Então, uma pessoa que é humilde, o seu coração é uma terra fértil. E é aquela terra que, quando é jogada a semente, né, de Mateus 13, ela é produzida, uma produção aí de 100, de 60 e de 30 por 1. Coração fértil. Uma pessoa humilde, ela tem esse coração fértil. O humus. Não tem essa necessidade de querer sempre estar em primeiro lugar. Ela valoriza primeiro as questões espirituais. E isso destaca a verdadeira religião. A verdadeira religião para Jesus Cristo, para Deus, não é aquela religião cheia de shows, cheias de decretos, cheias de... Não. A verdadeira religião para Deus está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 27. Se você quiser abrir lá, diz o seguinte, que a religião considerada por Deus como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades. Olha o que Jesus estava falando para os discípulos ali a respeito da criança. Vocês parem de olhar para si mesmo, dizendo quem que vai ser superior e quem vai chegar em primeiro lugar, mas comecem a olhar para fora. Para fora. A verdadeira religião, segundo Deus, é aquela religião que olha para fora. Jesus, ele está dizendo ali, seja como essa criança, mas não seja somente como essa criança, mas trate toda criança como eu estou tratando. Então o que Jesus está falando? Jesus está falando o seguinte: para você convidar para ir na sua casa, almoçar ou jantar, aquela pessoa que você tem certeza que nunca vai convidar para chamar para ir na casa dela, porque você sabe que ela é tão pobre, tão dificultosa, que ela não tem condições. Então ele fala exatamente isso. Trate uma criança na perspectiva do servir, como eu estou fazendo agora. E seja uma criança. Jesus, ele toma ali a ilustração da criança, mostrando que eu e você, nós devemos ter humildade no coração, a ponto de poder servir o nosso próximo. Essa é a perspectiva de Jesus. Eu não almejo o primeiro lugar, eu almejo servir a Jesus. E servir a Jesus é servir a homens. Eu sirvo a homens porque eu me alimento de Jesus. Porque se eu não me alimentar de Jesus, eu nunca vou ter amor para dar para as outras pessoas. Já vê aquela pessoa amargurada, cheia de rancor no coração? É aquela pessoa que não conversa com Deus, não ora. Porque se orasse, ela iria entender o mundo como Deus entende, como uma criança. Podemos entender que Jesus, ele quer para mim e para a sua vida uma humildade que faça com que eu e você não gastemos o nosso melhor tempo, a melhor força e os nossos recursos em querer ser alguém na vida, mas primeiramente em fazer a vontade de Deus e elevar o próximo como a nós mesmos. Esse é o princípio básico. O princípio básico do cristianismo, que muitas vezes a gente tem saído fora dele. Então, primeira perspectiva, eu não quero o primeiro lugar. Segundo, o segundo lugar é importante, sim ou não? Sim, importante. E como que eu sei disso? Eu lembro que quando eu brincava de futebol, eu levava a bola para jogar. Eu tinha na faixa de uns 10 anos. Eu sempre fui um tanto quanto perna de pau no futebol, né? Então, sempre quando eu jogava, eu era o último a ser escolhido. Isso era terrível. Então, eu chegava lá com a bola e eu jogava porque eu era o dono da bola. E aí, Joãozinho, você vem pro meu time. Outra vem pro outro time, vem pro outro time. Vai indo. E vai passando. Aí chegou o Fernando por último. E aí, quem vai ficar com o Fernando? Ele é café com leite. Põe ele no seu time aí. Então. Batia um rancor no meu coração, uma tristeza. Sabe aquele sentimento de nada? Sentir como se fosse um chiclete num sapato de um bêbado? Nada. Me senti um nada. E para muitas pessoas é assim, né? Eu não preciso ser o primeiro, mas também não quero ser o último. Eu estou ali, no meio de campo.
Isso se chama mediocridade, né? Eu fico no meio. Você é o melhor aluno da sua sala? Não. Eu não sou o melhor, mas também não sou o pior. Eu estou ali, né? E tem muitas pessoas que acabam ficando nessa perspectiva, né? E em tudo na sua vida acaba sendo medíocre. Uma situação sempre mediana. Nunca quer estar em primeiro lugar, mas também entende que estar no meio do caminho é o melhor lugar para ela estar. Ninguém quer ser menor. Jesus Cristo começa a trabalhar nessa perspectiva. Ó, o menor de todos aqui na terra será o maior. Parou por aí. Não há como eu ficar no meio do caminho. Ou eu sirvo a Deus 100%, ou eu não sirvo. Porque eu entendo que Deus não é um acessório na minha vida. Não é como um carro, né? Eu vou pôr um paralama diferente, eu vou colocar um pneu diferente. Muitas pessoas dizem, eu vou colocar o cristianismo na minha vida. Não, não é assim. É a essência, é o principal. E Jesus estava querendo passar para os discípulos. Parem de ficar com conversinha, de briguinha um com o outro para ver quem que é superior. Obedeçam ao que eu estou falando, para que vocês possam entender o que é nascer de novo. Aí vai lá naquela perspectiva de Nicodemos, né? Que quando fala a respeito de criança é exatamente isso. De nascer de novo, de entender esse propósito do reino de Deus. Então, olhe para a pessoa do seu lado e diga para ela, não seja mediano. Não fique no meio do caminho, isso é prejudicial. Uma pessoa medíocre é triste, meus irmãos. Porque não é aquela pessoa gananciosa, mas também é aquela pessoa que fica no meio do caminho. E aí é terrível. Bem, eu falei do primeiro, do segundo lugar. Agora vamos pensar no primeiro lugar. Não, no terceiro lugar. Para Jesus, o terceiro lugar é vitória. E por que eu entendo isso? Abre Mateus capítulo 20. Mateus 20. Mateus 20, versículo 25. Olha o que Jesus nos diz. Mateus capítulo 20, versículo 25. Então Jesus, chamando-os, disse: Sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Aqui, Jesus já trabalha na perspectiva de servo. Versículo 27, ele fala, ó, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. A palavra servo no grego significa diácono. Vocês conhecem o ministério diaconal da igreja? O diácono é sempre aquele que está por perto, é aquele que espanta a pomba, é aquele que abre a igreja, é aquele que está sempre de um lado para o outro. Surgiu um problema, o diácono está aparecendo para resolver. Ministério do servir. É assim. Comigo e com você nós temos que exercer essa questão de diaconia, diácono, servir ao outro. É um ministério que faz com que eu reconheça a outra pessoa como superior. Lembro-me de uma história que eu li num livro há pouco tempo atrás, que fala a respeito de um aviador americano. Naquelas apresentações como de Esquadrilha da Fumaça, um dos aviões perde o rumo na hora da acrobacia. E ali vai descendo próximo das pessoas que estavam ali embaixo vendo o show. Desceu até um determinado ponto que todos acharam que o avião iria explodir no meio das pessoas que estavam assistindo aquele show. Aí ele saiu, levantou o voo e caiu no alto mar.
E aí o general, todas as pessoas começaram a questionar o porquê do piloto não ter ejetado. Aí eles começaram a vasculhar a vida dele, e a esposa dele começou a conversar com o pessoal lá, e aí eles encontraram lá entre as ferramentas do piloto, um capacete que tinha a frase que era o seguinte, dizia, eu sou o terceiro. Essa era a frase que ele tinha em todos os capacetes que esse piloto usava. Aí o general perguntou por que ele colocou essa frase, eu sou o terceiro, né? Aí a mulher dele explicou. Ele falava assim, primeiramente Deus, segundo o outro e terceiro era ele. E ali eles entenderam que aquele piloto, ele desviou o avião daquelas pessoas que estavam ali e levou para o mar, ou seja, ele acabou cometendo suicídio para salvar a vida de outros, demonstrando que ele era o terceiro. Então a frase era assim, eu sou o terceiro. Se você tivesse um capacete e fosse o piloto, qual frase estaria escrita no seu capacete? Eu sou o terceiro. Que nós possamos colocar, né, no espelho da nossa casa, eu sou o terceiro. Entendendo que primeiro vem Deus, segundo eu preciso elevar o meu próximo e terceiro é a minha pessoa. Se nós pudéssemos compreender isso, talvez nós teríamos uma igreja que entendesse melhor o que é ser reino de Deus. E a nossa sociedade seria impactada por essa igreja, porque o que nós vemos hoje é o número de igrejas aumentando cada vez mais, e proporção maior, a violência aumentando, a criminalidade, todas as questões terríveis da sociedade. Deveríamos pensar, se a igreja cresce, o reino de Deus cresce, e automaticamente todas as coisas ruins diminuem. Mas será isso que está acontecendo na nossa sociedade? Deveríamos pensar e analisar nesse sentido. Ministério diaconal. Abra em João capítulo 13, já estou quase terminando, e eu gostaria de finalizar em João 13. João 13, versículo 14. Continuando no texto que nós lemos anteriormente. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Messias, o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Então aqui, voltando lá para o contexto de João 13, quando Jesus está com seus discípulos, ele está lavando os pés dos discípulos. Pedro, ele se levanta ali, e ali ele diz, Senhor, né, o Senhor vai lavar meus pés? É isso mesmo que vai acontecer? E ali, Jesus, ele coloca Pedro na parede. Olha no versículo 7 de João 13. Respondeu-lhe Jesus, o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Versículo 6, Pedro tinha perguntado, Senhor, tu me lavas meus pés? É o Senhor mesmo que vai lavar meus pés? E aí Jesus diz, agora você não está compreendendo, Pedro, mas depois você vai compreender. E esse depois vai ser depois de Pedro negar Jesus 3 vezes, depois de Pedro chorar amargamente, depois de Pedro ver a ressurreição de Jesus Cristo, de ver Jesus Cristo morto, e ver Jesus Cristo depois dos 40 dias lá que Jesus voltou para falar e dar ordem para os seus discípulos. Pedro não entendeu nada do que Jesus estava falando naquele momento, mas posteriormente ele iria entender. E onde ele iria entender? Em João 21. Abra lá em João 21. Quando Jesus está lavando os pés dos discípulos, Pedro não entende nada. Mas Jesus diz, posteriormente você vai entender, Pedro.
E isso acontece em João 21, versículo 15. Olha o que diz. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. O que Pedro começa a entender naquele momento é o que Jesus tinha feito lá no lava-pés. Apacenta as minhas ovelhas, sirva as minhas ovelhas, entre em contato comigo através do servir. O chamado de Deus para a igreja é o chamado de ser o terceiro. Elevar Deus em primeiro lugar, elevar os irmãos e, por último, pensar em si mesmo. Jesus fala para Pedro: Pedro, apacenta as minhas ovelhas, cuida delas, lava os pés delas, assim como eu lavei os seus, assim como eu fiz. Seja o meu discípulo. Jesus deixa bem claro: eu, mestre, lavei os pés de vocês, obviamente vocês, sendo meus discípulos, irão lavar os pés de outros. Essa é a perspectiva de Jesus para mim e para a sua vida. Servir. Entendendo que Jesus Cristo nos chamou para isso. Primeiramente, servir a Deus de todo o coração e servir ao próximo como a nós mesmos. Prático. Como que eu posso servir as pessoas? Eu dou 8 passos aqui para os irmãos. Serviço das pequenas coisas. Fazer pequenas coisas é o princípio. Segundo, serviço de proteção à reputação alheia. Quando as pessoas vierem falar mal de outras para você, você diz: não, eu não sou propagador nem fofoqueiro dessas questões. Eu sirvo a Deus e eu quero o melhor para o meu irmão. Terceiro, serviço de carregar as cargas uns dos outros, de ser suporte. Quarto, serviço de ser servido. Tem pessoa que gosta de servir, mas não gosta de ser servida. Isso também é serviço. Aprenda isso. Serviço de gentileza. Comum. Quando alguém vir brigar com você, seja gentil. Isso é servir também. Se alguém vier e buzinar nas suas costas no trânsito, sorria para ela e deseja um bom dia. Serviço de compartilhar as palavras de vida. Isso é serviço, anunciar o evangelho. Serviço da hospitalidade. Pergunta: qual foi a última vez que você chamou alguém para almoçar na sua casa? Serviço de hospitalidade. E o serviço mais terrível de todos, que na maioria das vezes a gente não faz, o serviço de escutar. Maridos, pratiquem esse serviço. Escutem suas esposas. E assim por diante. Eu que sou casado há pouco tempo, comecei a experimentar esse negócio. Às vezes a minha esposa vem e ela quer falar sobre todas as coisas do seu dia, em mínimos detalhes. Eu já vou pensando numa resposta. E eu vou computando aqui, e quando ela, não deixo nem ela terminar, eu já falo: a resposta é isso aqui. Não é assim. Ministério é ouvir. Escute, não pense em falar, apenas escute. Isso é servir também. Servir. Eu dei 8 passos aqui para servir, mas existem vários. Eu gostaria que você se esforçasse nesse resto de semana e nos seus próximos dias em se preocupar nessa questão de servir. Em entender que eu e você somos o terceiro. O terceiro. Deus acima de todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Amém?